Olá pessoal, Marcela na área mais uma vez e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma leitura, não necessariamente de um livro. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a leitura de uma oração que eu fiz durante 21 dias ininterruptamente e que está fazendo a diferença na minha vida ainda, porque é uma oração que reverbera, não é só ali nos 21 dias que você faz, mas pelo restante do tempo. Já adiantando a oração do Arcanjo Miguel, aquele ciclo de 21 dias que a gente faz de limpeza, e é maravilhoso. Eu quero compartilhar essa experiência com vocês, deixando claro que o nome do canal é Ler para Não Enlouquecer, e não necessariamente a gente vai falar sobre leitura de livro. Lógico, o maior foco está nos livros, mas vamos conversar de vez em quando sobre orações, sobre, de repente, uma revista que eu li, que eu achei interessante, as próprias escrituras sagradas, algum livro, por exemplo, a codificação, a doutrina do Kardec. A gente pode conversar sobre isso aqui também, né? Eu sou uma pessoa muito aberta e sou espiritualista, e com certeza, porque se não fosse espiritualidade na minha vida, eu não estaria nem aqui gravando vídeo para vocês. E a espiritualidade é algo que faz parte do meu dia a dia e eu quero compartilhar com vocês essa experiência diferente, esse compartilhamento dessa vez, mas eu tenho certeza que vai ser bastante útil. Então fica comigo, roda a vinheta que vai valer a pena acompanhar esse vídeo. Bom, pessoal, vamos fazer essa resenha, né? Tá muito especial mesmo. De verdade, essa oração de Miguel Arcanjo apareceu na minha vida, acredito que por sincronicidade mesmo. Eu tava sentindo necessidade de fazer uma limpeza mais profunda, porque eu já pratico o Ho'oponopono mágico, que a Beth Russo ensina lá no canal dela, eu tenho Japamala, tudo já há muitos anos. Essa rotina já é uma prática que faz parte do meu dia a dia. Então eu faço todos os dias pra mim, pra minha filha, como tomar banho, escovar os dentes. Eu não vivo mais. Então eu já pratico uma limpeza. Mas eu tava sentindo necessidade de algo mais profundo. E por que eu tô falando isso? Porque a gente, ao longo da nossa vida, e eu como eu sou espiritualista, eu acredito que ao longo das nossas existências, nós vamos acumulando memórias negativas das experiências que a gente viveu. Lógico que também tem as memórias positivas, afetivas, tem muita coisa bacana, mas são as memórias negativas, são os traumas, são as crenças limitantes e sabotadoras que impedem a gente de progredir, de prosperar, de viver uma vida em plenitude. Então, às vezes, a gente sente que a vida está estagnada, a gente sente que parece que as coisas não estão fluindo tão bem, e eu estava sentindo isso. E acho que não foi por acaso que apareceu para mim a sugestão, enquanto eu estava navegando no YouTube, de fazer essa oração. E aí eu assisti outros vídeos de outros canais, relatos de outras pessoas falando a respeito, e realmente é uma oração, e eu já adianto para quem tiver o interesse de fazer, realmente é uma oração para corajosos. Principalmente se você não tem o hábito de praticar muita limpeza, né, espiritual, como a gente fala, porque vai mexer com muita crença, com muita coisa que está muito profundamente entranhada no seu subconsciente, muito sentimento, muita emoção, muita memória que às vezes a gente embota, aquele lixo emocional que a gente vai empurrando, sabe, lá para as profundezas, coisas que a gente não quer ver, coisas que a gente não gosta, né, as nossas sombras mais profundas. Então, essa oração vai mexer exatamente com isso daí. E por isso que eu digo, se você não está preparado psicologicamente para isso, não faça. Porque as consequências dessa limpeza vão aparecer na sua vida e você tem que entender que, por mais que pareça um caos no começo, e vai parecer, as coisas depois vão começar a se ajeitar. Se ajeitar no sentido de tomar os trilhos, o rumo correto daquilo que você realmente deseja para você. Então, eu já estou vendo, eu ainda estou vendo um pouco de caos em algumas áreas da minha vida, em outras eu já estou vivendo uma plenitude maravilhosa. Então,
tenha muita certeza e se prepare, tá bom? Vou fazer aqui a leitura dessa oração com vocês. Eu vou explicar alguns conceitos aqui, alguns nomes que aparecem nessa oração. É importante, porque às vezes a pessoa vai fazer, começa a ler e não entende nada e para. Só para esclarecer, eu comecei a fazer no dia, acho que foi 16 de junho, foi isso? Eu não lembro o dia certo que eu comecei, gente. Mas eu terminei, e não foi algo de caso pensado, eu terminei exatamente no dia 7 de julho. 7/7, então foi uma sincronicidade bem forte. Só que no dia que eu terminei de fazer o ciclo, também aconteceu algo muito significativo, vamos dizer assim, negativamente, para mim. E aí eu vou explicar para vocês. Eu fiz essa oração lendo mesmo. Então eu acordava todos os dias cedo, antes de sair para trabalhar ou de fazer, se eu tivesse de folga do trabalho, de fazer minhas atividades em casa, a primeira coisa que eu fazia, eu já abria, tinha salvo no meu celular, então eu já abria o telefone e lia. Eu li, eu não coloquei áudio. E eu achei que fez muito mais sentido para mim dessa forma. Depois que eu terminei o ciclo da oração aqui do Miguel Arcanjo, eu pausei uma semana e comecei a fazer o ciclo da chama violeta, que também é uma oração de limpeza, que eu posso trazer para vocês numa próxima oportunidade, tá? Não vou trazer aqui hoje. E a chama violeta eu fiz ouvindo, então eu escutava o áudio. E sinceramente, eu senti que eu tive mais efeito com a oração do Miguel Arcanjo, porque eu falava e prestava atenção em cada palavra. Enquanto eu ia falando, aquilo ia reverberando, sabe, no meu inconsciente. Porque quando a gente tá acordando, a gente ainda tá com as ondas cerebrais num nível em que a gente tá num estado mais inconsciente e de semiconsciência, né? Você tá naquele limbo ainda, então reverbera muito no inconsciente. E um pouquinho antes de dormir também, quando você tá com muito sono, reverbera muito. Então vamos ler junto aqui essa oração e alguns nomes aqui, algumas frases assim que não sejam do conhecimento, né? Não é que é do conhecimento, gente. Como é que eu vou falar? De familiaridade de vocês, né? Tem muito conceito aqui, tem nomes aqui que não são da familiaridade da maioria das pessoas. Aí eu vou dar uma explicadinha bem básica também, bem superficial. Não vou entrar nos detalhes, né? Mas para vocês entenderem. Então vamos lá. Oração de limpeza de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo mecanismo de controle externo que possa interferir com essa cura. Eu peço ao meu eu superior que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Importante que essa oração começa falando, né, pedindo para que Jesus, para que Cristo, né, usa muito a palavra Cristo. E, gente, tem muita diferença entre Cristo e Jesus. Ah, não, é a mesma pessoa. Cristo é Cristo. Jesus foi a forma como Cristo encarnou entre nós aqui. Materialmente falando, foi Jesus Cristo habitando no corpo ali de Jesus, aquele ser físico, temporariamente ali Jesus, mas Cristo é Cristo, sempre foi e sempre será Cristo, o ungido, né, do nosso Criador. Eu penso dessa forma. Então fala muito de Cristo aqui e já pede para Cristo acalmar os medos, exatamente, porque tem muita gente que começa a fazer essa oração já com muito medo. Por quê? Porque foi o que eu falei para vocês, né? Muita coisa, muito sentimento, muita carga, muito lixo emocional que vai vir à tona. E precisa ter coragem para encarar isso, né? As nossas sombras, o nosso ego. E aí no finalzinho eu vou explicar que é isso que Miguel Arcanjo faz. Se vocês observarem a imagem de Miguel Arcanjo, ele está pisando no demônio. O que representa o diabo, o demônio, o Satanás, o nosso adversário? Quem é o nosso maior adversário senão o nosso ego? Cheio de traumas, de memórias negativas, de crenças limitantes. Miguel pisa na cabeça. Miguel, qual que é o significado de Miguel? Aquele que é como Deus. Quem é como Deus?
né? Então é um arcanjo que tem esse significado, né, de trazer essa força divina, de ser o nosso líder nessa luta contra o nosso próprio ego, contra Satanás, contra o diabo, que é representado por essas nossas sombras interiores que nos impedem de viver a plenitude da vida divina que nós podemos ter, né? De fluidez, de prosperidade, de abundância, que é isso que Deus quer para nós. Bom, então, no começo dessa oração a gente já vê o pedido de Cristo para acalmar os medos e para que haja uma conexão, né? Que o nosso eu superior cele a nossa aura, para que apenas os fluidos crísticos penetrem na nossa aura. Então, o que são esses fluidos crísticos? Justamente essa luz divina, essa luz de Cristo, que vem para nos limpar, remover toda essa negatividade. Na realidade, mas iluminar para que nós podemos enxergar e fazer essa limpeza, que também é um processo dessa oração. Ilumina, a gente enxerga, faz essa limpeza. Enxerga como? Através de situações que começam a acontecer no nosso dia a dia. Então, aquele seu relacionamento tóxico, abusivo, que talvez você não tivesse aquele olhar assim tão apurado para isso, né? Um relacionamento afetivo, um relacionamento familiar, alguma dinâmica do trabalho, pessoas tóxicas, pessoas que estejam sendo falsas com você, abusivas. Você começa a enxergar isso. De repente, um lugar que você frequentava antes começa a não fazer mais sentido para você. Aquelas pessoas ali começam a te tratar de uma forma diferente. Interessante. Pode ser que essas pessoas mudem também, comecem a viver por simbiose, vamos dizer assim, esse processo nas vidas delas e as coisas também comecem a mudar para elas e elas mudem positivamente e você comece a perceber isso, tá? Eu percebi isso, tá, gente? Na minha experiência teve isso. Pessoas que estavam próximas a mim que também eu percebi que começaram a limpar memórias, acredito que por simbiose, porque a energia ela contagia, ela contamina mesmo. E vi coisas na vida de pessoas, locais que eu frequentava mudando para melhor e contagiando as pessoas, tá? Também tem as pessoas que né, as pessoas vão mostrar o que elas têm dentro delas, gente, a essência delas para vocês. Então, quem tiver essência negativa, as pessoas de quem você tiver que se afastar, ou às vezes a pessoa também não tá no momento legal da vida dela, naquele momento ela não tá bem e de repente não é interessante para você estar próximo dela, você vai enxergar tudo isso, tá? Tudo que tá te bloqueando, os traumas, as memórias negativas, coisas às vezes lá da sua infância, gatilhos aqui do teu momento presente que despertam aquelas memórias inconscientemente que estejam te atrapalhando. Isso tudo vai começar a entrar em ebulição ali, efervescer e o teu inconsciente vai trazer aquilo para fora na tua realidade. Então não vai ter como não enxergar, não vai ter como não lidar com isso, tá? Não se pode fazer outro uso desse canal que não seja para o fluxo de energia divina, é o que você pede. Agora, apelo ao Arcanjo Miguel, da 13ª dimensão, para que cele e proteja completamente essa sagrada experiência. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse falam muito sobre o Arcanjo Miguel nesse sentido, como nosso grande protetor, nessa nossa batalha contra o diabo, sabe? Então aqui essa oração pede para que essa experiência seja selada, protegida por ele. Olha que maravilhoso isso. Assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que existe atualmente dentro desse campo. Natureza crística, o teu eu superior, a tua essência divina, Cristo que vive dentro de você, que vai manifestar plenitude, abundância, coisas maravilhosas na sua vida, mas o que te impede de fato? As tuas sombras, o teu ego. Agora apelo aos mestres ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes, suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original
infundido com a energia dourada do Cristo. E aí você repete 7 vezes: eu sou livre. Gente, esse aqui é um trecho que, para quem é espiritualizado, faz sentido. Então, eu como espiritualista comum, eu me considero espírita porque a doutrina de Kardec está aqui na minha biblioteca, faz parte da minha vida. E para quem é espiritualista, a gente acredita em vidas passadas, em múltiplas existências. A gente acredita em contratos, em pactos que a gente possa ter feito com pessoas, com entidades, né, nessas outras encarnações, e que isso possa estar reverberando na nossa atual existência aqui nesse plano material. Então, quem acredita nisso, na espiritualidade, entende o que eu tô falando. Parasitas, larvas astrais, existe. O que existe aqui na nossa matéria também existe a correspondência no mundo espiritual. Então você pede para remover tudo isso, porque se tudo isso estiver no seu campo de energia, no seu campo vibracional, com certeza vai te atrapalhar no seu processo de evolução. Eu, o ser conhecido como, aí você fala o seu nome, nessa encarnação particular, por esse meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e contratos de associação que já não servem a meu bem mais elevado nessa vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações às que agora renuncio, olha só, a força dessa oração, você está renunciando. Você está decretando que você renuncia. Que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre, e em forma retroativa, levando os seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isso, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus, ou seja, a essa energia divina, essa luz crística que vem para manifestar tudo de maravilhoso na minha realidade. Isso inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo o que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isso adiante e retroativamente, e assim seja. Então, só um adendo aqui antes de continuar, falou dos mestres ascensionados lá atrás. Então, para quem entende um pouquinho de espiritualidade, existe a grande fraternidade branca, os mestres ascensionados, que são espíritos de luz, né, que contribuem na direção aqui do nosso planeta, na direção espiritual do nosso planeta. Aí aqui ele falou do Sagrado Espírito Shekinah. O Espírito Shekinah, para os judeus, seria o Espírito de Deus, manifesto entre nós, tá? Aqui no nosso meio. Vamos continuar. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo desde este momento em diante e em retroativo. Você está fazendo uma aliança, um pacto, tal qual Abraão fez com Deus lá atrás, com, né, o divino criador Adonai lá atrás, e não sei se é Adonai, eu acredito que sim. Com o divino criador lá atrás no Antigo Testamento, você está selando esse pacto com o divino criador, com Cristo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo que eu penso, digo, faço, todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem à vibração do Cristo também. Gente, que oração poderosa. E eu vou falar também sobre a origem dela daqui a pouco. Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como meu. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo o Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam mudanças em minha vida para acomodar essa nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Eu agora declaro isso a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus.
Não terminou ainda. Mas vocês entenderam? É como se vocês fossem um quartinho cheio de tralha. Aí, né, o inconsciente de vocês seja um quartinho cheio de tralha. E aí você vai limpar esse quartinho cheio de tralha, vai jogar tudo isso. E aí você vai pedir para o Espírito Santo, para o Divino Criador, para Cristo entrar na tua vida. E vai autorizar todas as mudanças que forem necessárias para que essa nova realidade seja acomodada e que permaneça. É que você faz uma aliança com o Divino Criador para viver os propósitos dele. Olha que coisa linda, gente. Eu nunca vi uma oração parecida em nenhuma religião, tá? Isso aqui, essa oração aqui, ela foi, se não me engano, canalizada, psicografada não, foi canalizada por um médium. Agora eu não lembro de cabeça o nome dele, vou pesquisar ali pra vocês e já trago. Mas foi uma oração canalizada. Ao universo e à mente de Deus inteira, e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tem estado, experiências das quais tenha participado, e a todos os seres que necessitam dessa cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain para que ajude e testemunhem essa cura. Eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço perdão. Eu lhes peço que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Só uma pausa para falar aqui. Senhor Metatron, Senhor Maitreya e Saint Germain. Senhor Metatron é um arcanjo também muito conhecido pelos povos hebreus e seria uma espécie de mensageiro entre Deus e os homens. O Senhor Maitreya, gente, seria o novo Buda, tá? Então, os budistas estariam aguardando a chegada do novo Buda, que seria o Senhor Maitreya. Então, seria esse espírito, essa energia, essa consciência. E o Saint Germain, para quem não sabe, ele é um dos mestres ascensionados. Eu faço, sempre que eu posso, na oração da chama violeta, eu gosto muito. Fiz também um ciclo de 21 dias dela, e posso trazer uma experiência também para vocês com ela depois, mas é uma coisa que eu faço com mais frequência, tá? E a chama violeta, ela serve para curar e transmutar estados emocionais que, às vezes, aquele dia que você não tá se sentindo bem, assim, de repente você não tá nem entendendo por quê. Geralmente, eu converso com os meus sentimentos, tá, gente? Eu aprendi, eu acho que inteligência emocional é isso. E aí, quando eu termino de conversar e de entender, termino a conversa comigo mesma, com meus sentimentos e entendo, eu peço pra limpar ou eu faço Ho'oponopono, também a chama violeta antes de dormir, tá bom? Bom, o mais importante, eu me perdoo a mim mesmo por tudo o que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Gente, que oração maravilhosa. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões de dor, medo, ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos e energias semeadas estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em estado purificado. Lembra da chama violeta que eu falei para vocês? Por isso que é legal, quando você termina esse ciclo de 21 dias, você pode dar uma pausa. Tem gente que faz por mais tempo, por 30 dias, essa oração. E aí você continua, faz um ciclo de chama violeta, gente. É bem funcional, vamos dizer assim. Uma vez que essas energias regressaram a mim, eu peço que esses canais através dos quais se drenava a minha energia sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço que o Espírito Santo testemunhe que isso se cumpra. E assim é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes, sei lá, né? Os traumas, as crenças limitantes. Por isso que eu falo, limpa, cura, transmuta. Essa oração é bem completa.
Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo, que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. Coisa linda. E assim seja. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensionados, ao comando Ashtar-Sheran, aos anjos e arcanjos e a todos os demais que têm participado nessa cura e elevação contínua do meu ser. Selá. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo. Ou então, se a gente for finalizar em hebraico, é Kodosh, 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 ou Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. Aqui fala do comando Ashtar-Sheran, gente. Tem várias teorias sobre o comando Ashtar-Sheran. Algumas pessoas falam que ele seria um arcanjo, outras pessoas falam que seria também um mestre ascensionado. O fato é que ele contribui muito, né? Uma entidade espiritual que contribui muito com mensagens que nos trazem uma elevação, né, espiritual. Então, a visão que eu tenho do Ashtar-Sheran tem uma relação mais com o espírito ascensionado mesmo, um mestre ascensionado. Bom, gente, finalizada a leitura da oração com vocês, e sobre a minha experiência particular, eu quero dizer que está reverberando na minha vida ainda. Como eu disse para vocês, eu terminei essa oração e não foi proposital, eu não fiz cálculos, vou começar tal dia para terminar dia 7. Não foi mesmo. Eu terminei no dia 7/7 e nesse dia faleceu uma amiga muito querida para mim. Ela teve um mal súbito e ela desencarnou. Assim, o que eu fiquei mais aliviada foi que ela estava num momento feliz, ela estava numa aula de dança. E aí ela começou a passar mal e desmaiou, teve um mal súbito, colapsou, convulsionou ali e ela foi a óbito. Quando o socorro chegou, ela já tinha desencarnado. E eu terminei a oração, eu fiquei sabendo, acho que no dia seguinte, né, do falecimento dela. E aí eu fiquei mais ou menos uma semana, eu até me emociono de falar, né? Porque foi uma pessoa que fez parte, né, da minha história ali. A minha conexão com ela tem relação com o meu trabalho. E foram muitos anos, né, de amizade, de conversas, uma pessoa muito especial para mim, e a nossa amizade tem relação com o ambiente de trabalho, então foram muitos anos de convivência, de aprendizado. E até me emociono realmente de falar. E eu deixei uma semana ali pra viver um pouco aquele luto, porque eu ainda não tinha perdido, gente, uma pessoa assim, uma amiga, sabe? Eu nunca tinha tido nenhum amigo assim tão próximo. Tô falando de amizade mesmo, tô falando de colega, não. Que tenha falecido, assim, eu não me recordo. E aí eu vivi ali naquele luto. E depois eu fiz a chama violeta. E esse luto me fez refletir sobre muitas coisas. Sobre como eu estava vivendo a minha vida. Sobre as minhas relações, sobre os meus propósitos. Sobre a minha qualidade de vida mesmo. Os sentimentos que eu estava alimentando. Me provocou uma reflexão interna muito forte. Foi bem catártico mesmo, foi uma catarse, tá? E não foi por acaso. Eu acredito que a espiritualidade me tenha conduzido a isso não por acaso, né? Porque eles sabem, né, com antecedência o que vai acontecer. Então já me prepararam ali espiritualmente para esse momento e para todas as reflexões que viriam, para o luto. E foi bastante importante, muito importante. E as reverberações eu tô vendo na minha vida particular, tô vendo no meu ambiente de trabalho. E se preparem, porque é uma mudança de paradigma. Então pode ser que você, por exemplo, esteja vivendo um relacionamento com uma pessoa e você venha terminar esse relacionamento, porque você começa a perceber algumas nuances desse relacionamento que não são tão legais, que você não percebia antes. Às vezes é um relacionamento que tá te atrapalhando, tá atrapalhando o seu processo evolutivo, no seu deslanchar.
Se você às vezes está num trabalho também que é um ambiente tóxico, um ambiente que não te permite evoluir, que não te permite deslanchar profissionalmente, você vai começar a enxergar, de repente você vai ser demitida. Talvez não seja nem a sua própria vontade de simplesmente ir lá e ser demitida, talvez você seja demitida desse trabalho, talvez você tenha um namorado que termine, que se separe de você. Talvez você tenha uma amizade que suma da tua vida e uma pessoa que você costumava falar e de repente ela para de te responder. Então, um lugar que você frequentava muito, de repente aquilo fecha. Pode ser um ambiente religioso ou alguma coisa, algum estabelecimento que você frequentava e de repente aquilo fecha. Enfim, gente, são N situações que podem acontecer na sua vida. E é o que você pede na oração. Que aconteçam, que ocorram mudanças para que a sua nova vibração, seu novo patamar vibratório seja acomodado. Essas energias crísticas, essas energias, essa vibração sua que vai lá no alto, você autoriza o Criador a fazer as transformações necessárias na sua vida para que acomode esse seu novo patamar vibracional. Porque tua vibração vai lá para o alto e você pede para que essa vibração seja mantida. E aí, como é que você vai manter uma vibração, um patamar de vibração lá no alto, se você continua cercado, rodeado das mesmas pessoas, muitas delas com energias negativas, ou frequentando os mesmos ambientes, muitos deles com energias muito negativas? Vocês entenderam o que essa oração faz por nós? É muito profundo. É uma limpeza, uma reconstituição das suas energias, é um pacto que você faz com Deus. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo aqui, eu prometi que eu ia pesquisar quem psicografou. Aí vocês vão falar, nossa, como é que você leu uma oração e você nem pesquisou a fundo? Pesquisei. Mas não são todos os sites que falam a respeito do Greg Measle, o Greg Mais. Eu vi que até tem alguns livros dele na Amazon, que eu vou dar uma xeretadinha lá, porque eu gostaria de conhecer um pouco melhor esse médium maravilhoso, porque essa oração que ela é incrível. Ela é muito completa, no meu ponto de vista. E ela foi psicografada por esse médium, que é o Greg Measle, ou Greg Mais, eu não sei falar, não sei pronunciar o nome certo. Eu só sei que é uma oração muito poderosa, que é uma oração muito forte. Tem a oração do São Miguel Arcanjo, que é uma oração tradicional, que não é essa dos 21 dias. É essa que eu li para vocês aqui. Eu posso até colocar o link aqui embaixo do site que eu extraí, que eu abria para poder ler de manhã. É a oração de 21 dias, de limpeza, tá? Então não façam essa confusão, porque tem uma outra oração de São Miguel também, que também pode ser feita, mas que não vai ter esse objetivo de uma limpeza tão profunda, uma limpeza espiritual tão significativa na vida da gente. Bom, pessoal, então é isso. Como eu disse pra vocês, eu estou vendo as reverberações ainda na minha vida dessa oração, mas eu digo pra vocês, vale muito a pena. É impressionante como algumas pessoas se afastam, outras se aproximam, como a tua energia se eleva, como assim, pelo menos pra mim, tá? Aqui nós estamos muito mais unidos em casa, muito mais enfrentando os desafios que surgem com mais... Como é que eu posso dizer? Com mais resiliência, né? Porque a gente entende que, realmente, como eu disse pra vocês, você começa a ter esse entendimento de que essas mudanças que estão acontecendo na sua vida são necessárias para acomodar as novas energias. Lembre-se que você precisa estar aberto a elas. E também no meu ambiente de trabalho estou passando por algumas turbulências, mas eu tenho consciência do processo. Mas como eu disse pra vocês, internamente é uma paz, é inexplicável. E aí coisinhas pequenas que vão acontecendo no seu dia a dia, sincronicidades que você vai vendo, gentilezas das pessoas, um processo, aconteceu comigo, um processo judicial que eu tinha, que tava meio que empacado, andou. Então, gente, é sério, façam que vale a pena e estou vendo as reverberações disso na minha vida, vale muito a pena, se eu tô falando pra vocês, a minha experiência tá sendo positiva, tá bom, gente? Agradeço por vocês terem ficado até aqui, até uma próxima, a próxima vai ser uma resenha de livro e quem sabe eu também não trago uma resenha sobre a chama violeta, tá bom?
Gratidão por quem ficou até o final e até a próxima. Gente, olha a sincronicidade. Eu não ia gravar esse trechinho aqui, mas eu terminei de gravar o vídeo, eu olhei no relógio 12h12. Então, assim, nada é por acaso, né? O universo tá falando, olha, você tinha que gravar esse vídeo mesmo. Muito bacana, gente, muito legal, muito gratificante. Sentir que você está no fluxo do Cristo, que você está no fluxo do universo e que você está contribuindo para levar bênção para a vida de outras pessoas. Que essas bênçãos, que a luz dourada de Cristo chegue até vocês, que inunde a vida de vocês, de toda a plenitude que vocês merecem viver, tá bom, gente? Então é isso, agora é até mais de verdade. Beijo!